Bom, muito boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Estamos aqui com o candidato à reeleição para deputado distrital, Robério Negreiros, do PSD. Robério, muito obrigado por comparecer aqui. Eu que agradeço a oportunidade aqui ao Jornal de Brasília e estou aqui à disposição. Perfeitamente. Lembrando que as participações são livres nas nossas redes sociais. Você pode fazer comentários pela nossa live do Facebook ou no nosso canal no YouTube. E também, para quem quiser, pode ir nas redes sociais do Robério, fazer questionamentos. A gente tem estimulado que as pessoas se interessem pelo processo político e também questionem diretamente, porque muitas vezes não é possível fazer todos os questionamentos por aqui. Bom, o Robério está na tentativa de reeleição, foi o segundo deputado mais bem votado, né? Na última eleição. Na última de eleição. 2014. E agora vem com um projeto que imagino que seja de manter uma base, estar numa sigla diferente, numa composição diferente. Qual foi o trabalho em questões eleitorais nesse momento, de manter a base e expandi-la? O que você tem feito nesse sentido? Desde do nosso último mandato, a gente sempre procura fazer um alcance que muitos parlamentares e muitos políticos, né, até candidatos agora nesse momento, eles escolhem algumas regiões, algumas cidades. Eu já sigo o que está na lei orgânica e na própria Constituição. Eu, como um deputado distrital, eu tenho atuação ampla em todo o Distrito Federal, incluindo as 31 cidades. Então, todas as cidades nós temos grupos. É óbvio que tem cidade que a gente tem uma pungência maior, um apoio maior, e isso aí muda de região para região. Mas a atenção é um todo. Porque às vezes você tem um familiar que mora numa cidade, você mora em outra, trabalha aqui no plano, a gente tem que pensar o todo. Eu acho que o Estado, com as 31 cidades, elas devem estar bem e devem ser cuidadas, e eu fazendo a minha parte, né? Enquanto um dos 24 parlamentares e dentro das minhas competências. E assim, Robério, uma das bandeiras que tem sido levantadas nessa eleição, às vezes até de maneira oportunista, mas enfim, é uma análise, é a questão da renovação. E vários deputados que passaram por aqui, alguns que já tinham mandato, outros que fazia tempo que não tinham, falaram que existe muito essa questão de pregar uma renovação por si só. Como se só o fato de você trocar os nomes significasse renovação. Para quem já tem mandato, para quem já tem uma experiência legislativa, essa questão da renovação pode ser trabalhada de que forma? Uma questão de mudança de atitude? Depende do executivo? Como é que funciona a renovação com quem já tem experiência nesse meio? A renovação, quando se diz, não adianta fazer a renovação sem propósitos. E é aquilo que eu falo, eu não faço política falando de terceiros. Eu faço o meu melhor. Eu digo que muitos políticos entram no parlamento e querem cortar todos os assessores, querem fazer uma revolução, que na prática só querem fazer uma forma de bijuteria para que tenham o apoiamento da sociedade de uma forma de roupagem, de economia e por aí vai. A economia, ela é importante, lógico que ela é importante, mas um parlamentar sem uma assessoria técnica, por exemplo, ele não tem condições de elaborar leis. Poder legislativo, legislar, elaborar leis. Das três funções nossas, é a mais importante. E eu não terminei ainda o segundo mandato e estou com 45 leis aprovadas, e leis importantes, leis na área da deficiência, leis na área da questão da geração de emprego e renda, leis voltadas também para os servidores públicos, e até pela minha formação jurídica eu tenho uma responsabilidade muito grande na elaboração das leis, porque não adianta também se elaborar leis e depois elas serem consideradas inconstitucionais. E tenho, além disso, mais de 300 projetos ainda em andamento, e todos com ideias que já partiram da própria sociedade, a gente ouvindo a sociedade, se estudando, vendo leis importantes de outros estados, que a gente faz uma adaptação aqui para o Distrito Federal, e esse é o caminho. A renovação pura e simplesmente porque vai mudar o nome de Chico para Zezinho, isso não tem efeito nenhum. Agora a gente tem que olhar também a produção desses parlamentares, porque não adianta, a gente precisa de assessoria técnica, precisa, para se colocar, tirar a lei das ideias e colocar no papel e acompanhar, a gente precisa de muito apoiamento, assessoria e base nesse sentido. É uma questão, por exemplo, as casas têm as suas assessorias técnicas que ficam à disposição e tal,
Mas são, por exemplo, 24 deputados na Câmara Legislativa. Imagino que não atenda a uma demanda extensiva de todos nesse aspecto. Então, na sua opinião, é importante que cada um tenha um corpo adequado para fazer essa produção legislativa, basicamente. Não há dúvida, porque o corpo técnico que tem na casa, na estrutura, digamos assim, nas unidades, como a gente tem a unidade de desenvolvimento econômico e meio ambiente, que atende a comissão temática desse tema, como as outras, a unidade de Constituição e Justiça, eles não estão ali para poder elaborar projetos nossos e também ter as ideias. As ideias não partem só do parlamentar, partem do corpo técnico, da população, e a gente tenta ver a questão desse estudo. Essas assessorias, elas são basicamente para que nós, relatores, eu participo de 4 comissões. Tem a de controle, tem a própria CAF de assuntos fundiários e outras. A gente coloca o tema sobre um determinado projeto de outro parlamentar ou até do executivo, para que essas unidades nos deem respaldo em relação à minuta do parecer, que também não é vinculante, que nós temos essa prerrogativa de aprovar ou não determinada matéria, seja a parte de Constituição e Justiça, com análise de admissibilidade, ou na parte de mérito nas outras comissões. Esse é o papel delas, e não de você buscar ideias. Essas ideias ficam a cargo de cada gabinete com a sua assessoria, que não é uma assessoria só política. O gabinete parlamentar tem que ter um misto entre uma assessoria técnica responsável e, logicamente, assessoria política, porque senão não teria sentido a questão do parlamento. Bom, queria registrar aqui as entradas da Jaque, Célia, Rose, Carlos, o pessoal mandando olá, joinha, Everardo, enfim, o pessoal participando aqui, Ricardo Rufino. Roberto, uma das coisas que a gente viu nesse governo é que ele teve uma relação muito mais complicada com a Câmara Legislativa em relação a governos passados. Por exemplo, na época do Agnello, a Câmara era muito favorável a ele nesse sentido. Ele conseguia passar mais facilmente os projetos, e o Hollenberg teve uma dificuldade extrema em vários momentos, porque muitas vezes diziam que ele não sabia fazer o trato com o Legislativo. Eu lembro de um caso na votação do IPREV, que ele soltou uma nota no meio da comissão lá, esculhambando os deputados, e aí teve que prorrogar para janeiro, enfim. Você tendo atuado lá, tendo votado tanto a favor quanto contra o Hollenberg lá dentro, como é que você acha que foi essa relação? Você acha que falhou o executivo, foi diferente? Como é que você faz esse balanço? Desde o início, eu não cheguei a ser governista em nenhum instante nesse governo. Eu considero um governo desastroso, um governo sem habilidade nenhuma, e você coloca um governador que até se espanta, né? Ele foi deputado distrital, ele foi deputado federal e foi senador. Ele foi todos os cargos do parlamento e não teve habilidade alguma no trato em relação à questão da Câmara, até mesmo porque, se colocando gente do governo, quando você tem um governo, quer queira ou não, você tem um ônus e o bônus. A participação do governo, o governo todo é sob o controle dele. E a política é isso, você participar, às vezes até indicando pessoas, desde que você cumpra o fim social da indicação do cargo, que seja determinado cargo, com aquele perfil e por aí vai, mas eu vi muitas medidas ruins, que eu nunca fiz oposição daquela do quanto pior, melhor. Por isso que você mesmo disse aí, em alguns projetos eu fiz o apoiamento, às vezes fui decisivo também, como em outros também de forma decisiva, como aquela emenda de 1,5 bilhão, que o meu voto foi praticamente o decisivo para poder barrar a emenda, porque a gente não é tabelião de cartório. Foi esse episódio do... Nós somos parlamentares. Os projetos, as emendas do governo, a gente tem que ter o condão de analisar, de ter tempo, de aperfeiçoar, porque eu não entrei para representar a população para poder ficar carimbando e votando tudo que o governo quer. E esse foi um exemplo, até porque o Hollenberg enviou esse suplemento, se eu não me engano, por meio do HCL, que era o líder da base, meio que atropelou o rito da casa, e o Joey, que é o presidente da Câmara Legislativa, ficou muito irritado na época. Você acha que teve muitos episódios desde do governador tentar se impor sem o devido conversa? Eu acho que o governador esqueceu que o candidato dele perdeu, né? O HCL perdeu a eleição para a presidência da casa, e o Joey é o presidente, um político probo, bem intencionado, e aquele episódio
quando você, um líder do governo tenta, e presidente da COF, tenta atropelar um rito da casa, um rito em relação à questão de projeto, aquilo ali é uma afronta ao poder legislativo, não é só ao presidente. E por isso que nós mostramos, de uma forma muito enérgica, ao governador que, daquela forma ali, a gente rechaçou e tivemos que voltar numa extraordinária depois do dia 15 de julho para se consertar isso e colocando no devido lugar. A emenda de 1,5 bilhão, nós mudamos algumas coisas, como uma escola no Jardim Mangueiral, uma provisão de escola ali no Itapuã, o pagamento dos PEDAFs, que é muito importante, o programa de descentralização das escolas, em que o diretor recebe e faz as manutenções de uma forma direta. Logicamente, não são obras grandiosas, mas questão de conserto e conservação. Entendi. Também a participação aqui do Paulo, da Cris Oliveira, Noelle, enfim, o pessoal assistindo aqui. E uma questão que a gente teve recentemente também foi de alguns deputados tentando voos maiores. A Celina vai tentar ser federal, o Asni vai tentar ser senador e tal. Você teve uma votação expressiva no último pleito, está no seu segundo mandato. Por que você não tentou um cargo maior dessa vez? Porque eu entendo que aqui no Distrito Federal, sem querer desmerecer os colegas que estão nessa função, estão querendo ir para deputado federal, eu entendo que aqui o deputado distrital, que nós atuamos como deputado estadual e vereador ao mesmo tempo, a gente tem condição primeiro, de fazer muito mais em prol da sociedade. Não é à toa que um deputado federal tem 5 milhões de emenda individual, nós temos quase 20 milhões de emenda individual. E o próprio governo, ele depende muito mais da Câmara Legislativa do que a Câmara Federal, porque se o governador ignorar, não é muito bom para o DF. Mas nenhum parlamentar, em sã consciência, vai deixar de mandar as emendas coletivas, que é o mais importante da bancada, sob pena de inviabilizar até o que ele mostrar lá na frente o que ele fez. E o que eu vejo assim como deputado federal, em outros estados nós temos os municípios. Aí o federal ele manda as emendas para os municípios, consegue se trabalhar de uma maneira mais efetiva. Representa as e áreas. tem um certo poder, mas quando eu digo poder, é o poder no sentido não do poder pelo poder, é o poder de você utilizar o cargo para ajudar a sociedade. Eu vejo um deputado distrital com muito mais poder nesse sentido que eu disse, de ajudar a sociedade de uma maneira efetiva, como eu disse agora há pouco, do que um deputado federal. Agora, depois de 3 anos de mandato, no último ano, o deputado federal passa a ter uma prevalência maior sobre o deputado distrital, porque tem uma nobreza em relação ao partido, porque são eles que definem. 85% do tempo de TV, antigamente era 100%, Sim. Agora com a legislação nova, 85% é o número de deputados federais de bancada que define os eleitos, agora que define o tempo de TV e o fundo partidário. E 15% a bancada de senadores. Não são os deputados estaduais que colocam o tamanho de um partido, né? Que o tamanho do partido ele é mensurado pelo tempo de TV, a bancada, né, federal, e o fundo partidário, que é o dinheiro que o partido tem para dispor sobre essa questão eleitoral. Bom, propositivamente, num eventual próximo mandato, qual que seria a sua prioridade a curto prazo? A curto prazo, tentar, junto ao próximo governo, uma forma diferente de tratar o setor produtivo. Aqui eu, como brasiliense, completei 40 anos agora em 7 de setembro, muito preocupado tenho 3 filhas, 2 já pré-adolescentes. O desemprego aqui chegou num patamar de 19%, as pessoas falam 16%, 15%, mas o número correto mesmo é 19%. Mais do que Roraima entrando os venezuelanos e computando os venezuelanos como desempregados. Isso é muito preocupante. Nós perdemos uma fábrica importante, genuína daqui, que é a Gravia, que foi para o Goiás, porque nós, nesses 8 anos de governo de centro-esquerda, nós não tivemos segurança jurídica tributária em diversos segmentos, como o atacadista e diversos outros segmentos.
E essa proposta seria no sentido de um projeto de lei específico, de uma pressão no executivo? Como é que viria? Projeto, eu não posso legislar sobre essa matéria de uma forma direta. Seria de fazer a interface a um governo realmente que dê a ressonância a esse tema, que é muito importante. Eu venho do setor produtivo e entendo o que está acontecendo, é mais fácil, né? Apesar de que a Câmara é plural, diversos segmentos. E nós estamos vendo aí até o dono da União Química como candidato aí ao Senado, que é o Fernando Marques, que ele não aguenta mais. Ele é um dos homens mais ricos do país, tem fábricas aí em Campinas, em outros municípios de São Paulo, agora até no exterior. E aqui ele acabou, há 2 anos atrás, investindo em Minas Gerais, numa grande fábrica de medicamentos, que é o ramo dele, farmacêutico, com mais de 3 mil vagas de emprego. E a atual que ele tem aqui, entre 1.500 e 2.000, que é a União Química. Por quê? Porque não tem segurança jurídica. A burocracia impera e o Distrito Federal está engessado. Se a gente não mudar, a gente não vai aguentar. Os servidores públicos devem ser bem tratados, coisa que esse governo conseguiu também não assim fazer, em relação à reposição salarial. A terceira parcela está aí, que nós aprovamos na legislatura passada. E se o servidor ele não tem a reposição salarial dele, o poder de compra, ele passa a consumir menos. E se aqui em Brasília a gente tem esse problema, porque aqui é diferente dos outros estados. Nós temos 80% dos servidores da União aqui e 100% dos servidores estaduais também aqui. O servidor público, ele está, o nosso candidato ao governo e o presidente do meu partido, Rogério Rosa, ele costuma dizer que o servidor público está para o Distrito Federal como o minério está para Minas Gerais, como a água está para Mato Grosso, mais ou menos por aí. Por quê? Porque eles são potenciais consumidores e influem. A questão do poder aquisitivo, desacelerar o poder aquisitivo dos servidores, influi diretamente na questão do comércio. O comércio ele decai se isso acontecer, ou de uma forma oposta, ele pode o quê? Se desenvolver. Bom, uma das questões importantes que a gente teve, que inclusive poderiam entrar nessa questão do desenvolvimento econômico, foi a questão do projeto da LUOS, perdão, que era uma prioridade do governo e demorou, enfim, existe muita burocracia nesse sentido. Você é uma pessoa que já se envolveu diretamente com essas questões de habitação, de regulação. Sim. Lá atrás teve o PPCub, que não morreu, né? Que está aí, também pode sempre voltar. Na sua opinião, a questão da LOAS é prioritária, tem que ser aprovada esse ano, dá para esperar? Em que pé que a gente fica? Olha, eu fui relator na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, fui presidente dessa comissão no primeiro biênio da legislatura passada, e participei de todas as audiências que envolviam essa construção do texto. Infelizmente, o governo anterior, ele também, mas não igual a esse ainda foi pior. Ele mandou o texto, assim, muito tempo depois, já tinha se passado mais de 2 anos e meio do mandato, e fizemos todas essas audiências, e quando se chegou ao tema de discussão, o governo acabou não indo nem para o segundo turno, e depois tentaram uma pressão de se votar de maneira assodada. E você sabe que quando um governo não vai nem para o segundo turno e perde a eleição, eles querem aprovar o que eles não conseguiram e não tem mais a base. O governo em transição acaba injerenciando nisso. Nesse atual governo foi pior. Eles pegaram todo o texto que foi discutido, se desfez e começaram a fazer outro. E mandaram neste ano a LOAS. No último ano, que é um ano eleitoral. Isso é muito ruim. A própria operação da Polícia Civil viu que envolvia uma alteração, que eu não vou entrar no mérito, porque isso aí tem a ampla defesa, o contraditório, em que se aumentou a área do Iguatemi. E eu, enquanto parlamentar, depois de que surgiu uma suspeição, eu não tenho condição, em 2 meses, de ver o que tem num texto gigantesco. Agora, é inegável que a LOAS é muito importante para o desenvolvimento aqui do Distrito Federal. A gente não tem mais parâmetro. Nós estamos aqui no SIG, setor de indústrias gráficas. Certamente, aqui a televisão de vocês, que não é um caso isolado, não existe uma questão do alvará específico para a atividade de vocês. Vocês estão errados? Não. Quem está errado é o governo. E aqui é o PPCub, que ainda é pior
porque ele é mais complexo porque é a questão da área tombada. Sim. E eu defendo aqui no setor de indústrias gráficas, que nós temos hoje, não só gráficas, mas uma gama de atividades numa área nobre como essa, que haja um destacamento no próximo governo do PPCub para este setor, porque os outros são mais complexos, para a gente resolver esse problema. Nós temos comércio, nós temos restaurantes. Eu desafio, nenhum tem alvará, porque a atividade aqui é só para indústrias. E hoje nós temos até órgãos públicos, nós temos ministérios aqui do esporte, e todos de uma forma irregular. E por que você acha que, se é uma questão tão prioritária, está sendo tão difícil fazer isso de fato? Porque infelizmente tem muitos interesses por trás desse projeto. Por isso que é um projeto que tem que ser votado com bastante cuidado. Eu não vou colocar um voto meu para depois ser taxado de algo que possa ter beneficiado A, B, C ou D. A gente tem que votar uma lei pensando no desenvolvimento da cidade e colocando regras, porque senão vira uma bagunça e daqui a pouco num estado que começou planejado no centro e todas as cidades uma bagunça danada, a gente não pode arcar com isso. Você pega o Riacho Fundo 1, estava projetado para 2 andares, incluindo a questão do esgotamento sanitário, hoje já está em 4. Você pode olhar lá que o esgoto, toda vez que eu vou lá, sempre tem esgoto estourando, porque tem que se reformular, tem que fazer infraestrutura que a população também não culpa, a população que acabou aumentando para se desenvolver, mas deveria ter uma lei específica balizando essa organização e o desenvolvimento da cidade. Isso é importantíssimo. Agora eu espero e clamo para que o próximo governo mande este projeto no primeiro semestre de governo e se consegue fazer, pegando o que já foi feito em governos passados, o que é bom, e tirando as especulações. Porque especular com a questão para que outros ganhem dinheiro com a aprovação dessa lei, eu particularmente eu não vou permitir. E estou na CAF, Comissão de Assuntos Fundiários, vamos aguardar aí as eleições e ninguém pode falar porque é uma casa plural. Vamos ver se vai ter clima para se votar a LUOS, porque é uma casa plural, quem decide isso são o colégio de líderes. Eu sou líder do PSD, tomaria essa decisão juntamente com os outros colegas, mas eu digo que se a casa decidir, eu tenho que automaticamente me preparar e preparar meu voto na importante comissão, que é a Comissão de Assuntos Fundiários. E bom, a gente vive um momento de muita desilusão com a política, tanto é que a gente tem uma corrida para governador super pulverizada e que a pessoa que está liderando não chega nem a 20%, mais ou menos. Então, uma coisa realmente, em outros tempos, mesmo 20%, você não estava nem no segundo turno. E essa desilusão passa muito pela questão das pessoas não se identificarem mais com a atuação política, muitas vezes. A gente tem uma Câmara Legislativa que muitas vezes os deputados se envolvem em polêmicas e não tem uma resposta, e a população não tem uma resposta, eles são eleitos pelo nicho deles, pelo grupo deles. Como é que você acha que a gente pode ter uma próxima legislatura, ou por que as pessoas deveriam confiar numa próxima legislatura caso não haja uma renovação tão grande da Câmara? O que eu digo, como eu falei, eu não posso falar pelos outros. Claro. Tá? Eu estou no meu segundo mandato, fui o segundo mais votado em 2014, mas com muito trabalho, muita dedicação, muita humildade, e não está sendo diferente neste atual mandato, tá? Que não existem eleições ganhas para ninguém, quem acha que já ganhou a eleição perde a eleição, mas eu procurei fazer o meu papel. Primeiro em produção, né? Como eu disse, 45 leis, tem gente aí que já passou, não produziu nenhuma lei, já foi deputado distrital, deputado federal, e não tem lei, eu acho que esse não é o propósito. E na mesa diretora, com a presidência do Joey Vale e eu como segundo secretário cuidando de orçamentos e finanças, nós conseguimos aí ressignificar a casa em diversos aspectos. Nós reformulando a questão de contratação, recepcionando instruções normativas do Ministério do Planejamento e Gestão. Antigamente se pedia serviços, equipamentos, sem nenhum tipo de critério. Hoje, com a recepção da Instrução Normativa número 5 e número 3, a gente tem os critérios, é o DOD, né? Que você coloca o documento de demanda e isso começa a otimizar. Em 2017, nós economizamos, vou repetir, economizamos 117 milhões de reais e devolvemos esse dinheiro para o Executivo, num fundo de contingência.
ajudando de maneira específica a Defensoria Pública, que faltava mais de 20 milhões para poder fechar o orçamento. Defensoria Pública, quando a gente fala, é o que? Assistência jurídica para os mais carentes. E o restante foi para um fundo de contingência que o governo utilizou na saúde. E a gente procurou melhorar, depois de alguns problemas, a questão da verba indenizatória. Nós colocamos normas mais rígidas depois de um problema com uma parlamentar. E, em seguida, o Joey me convenceu, eu fui o segundo a assinar o projeto de resolução, que acabava com a verba indenizatória, até para fazer esse clamor da sociedade. Mas, como eu disse, a casa é plural. O Colégio de Líderes ele não acatou isso, e eu, juntamente com o Joey, a gente poderia falar, deixar bem claro, para não significar algo eleitoreiro. Eu falei, Joey, no mínimo, a gente tem que ter uma redução drástica da verba indenizatória. Porque a mesa diretora já tem esse condão de fazer sem necessidade dos outros. Como a gente queria extinguir, a gente não queria extinguir somente passando por 5 parlamentares, até mesmo que poderia. E nós, depois de um grande acordo, um acordo por bem, logicamente, a gente reduziu em 40% a verba indenizatória, que era 25 mil, passou para 15 mil, e hoje, de 27 assembleias legislativas estaduais, a do Distrito Federal é a segunda mais barata, só perde para a de Pernambuco. Isso é fazer o que é possível, porque a Câmara Legislativa é muito importante para a sociedade. Não adianta só criticar, a gente tem que ter uma relação de controle. Você pega a verba indenizatória, se tivesse esse controle mais rígido no passado, não teria dado esse tipo de problema, porque a verba indenizatória, para alguns parlamentares, eu também não quis ser egoísta, por isso que o Colégio de Líderes tinha que decidir, eles necessitam. Tem gente que não tem condição de tirar do próprio bolso para poder, por exemplo, combustível para rodar as 31 cidades. Agora tem uns outros parlamentares que ficam aqui só no Sudoeste, em cafezinho, discutindo política e não conhece Sol Nascente, não conhece Porto Rico, não conhece o Buritizinho, não conhece o pôr do sol. Isso não é a política. O político ele tem que conhecer o Distrito Federal como um todo e fazer uma atuação ampla. É o que eu faço durante todo o mandato e agora, num período eleitoral é bem cansativo, mas é prazeroso a gente com reuniões menores e num grau maior para que a gente possa pedir esse apoio. Bom, a gente está se aproximando do fim da nossa sabatina. Uma última questão que eu gostaria de endereçar é porque recentemente teve até uma polêmica envolvendo a questão do concurso da Câmara Legislativa. Essa eu tinha certeza que você ia me perguntar. Tinha que perguntar, Sim. é o mais recente, Sim. né? Que houve até uma questão porque o sindical dos servidores ficaram uma bronca danada com você a respeito de você ter sido contra esse projeto e você falou que contra esse concurso e você falou, olha, eu não fui contra, eu segui algumas normas. Por que você não foi contra o concurso, apesar de achar que ele não deveria ter sido feito? Não deveria ser feito da maneira como está posta? Não, em primeiro lugar, esse tipo de ação que eu vejo como uma ação eleitoreira, não do sindicato, porque eu não estou falando mal do sindicato, e muito menos dos associados e dos servidores, que eu admiro muito a maioria dos servidores ali na Câmara Legislativa. Eu falo dos sindicalistas. O sindicalista que é o presidente, que é o Jason, e o vice, que é o Átila. O que eles fizeram, eles armaram algo como uma espécie de fake news, e depois foi comprovado, e vai ser mais comprovado ainda no devido processo legal, que em nenhum momento eu pedi o cancelamento ou a suspensão do concurso. Nós tínhamos um estudo que não se atingia, que era inicial, um estudo inicial, a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei muito severa para nós gestores, e depois houve uma decisão do Tribunal de Contas do DF sobre o impacto da incidência da cota patronal, que antes a Câmara Legislativa não pagava. A cota patronal é como se fosse o INSS do servidor público, que na realidade não é o INSS, porque é a cota patronal, que é um importe de 20%. E aquilo ali foi feito um novo estudo que foi pedido pela vice-presidência da Casa, que inclusive pediu a suspensão do concurso, mas a suspensão não pura e simplesmente. O que o vice-presidente quis e nós quisemos, era dizer o seguinte, isso aqui tem risco
para que haja todo um comprometimento da casa e dos chamamentos desses 83 servidores que vão ser chamados em 2019, foi apenas uma forma de suscitar uma dúvida, e nunca contra um concurso. É ilógico, Eric, como é que eu vou ser contra um concurso se esta gestão, que é a que eu faço parte como segundo secretário de Administração e Finanças, como eu vou ser contra um concurso se eu votei favoravelmente no ato da mesa diretora para que ele acontecesse? Num primeiro momento em que o Tribunal de Contas cancelou a forma que foi feita, e depois nós fizemos algo até além da transparência para que a gente pudesse realizar esse concurso. Utilizaram isso tem dedo de políticos de centro-esquerda, que fica essa questão de rixa. Eu não tenho eu me considero um político novo, que eu não vejo, eu não sou contra trabalhadores, não sou contra servidores públicos, até mesmo porque eu venho de um setor da terceirização, já fui de sindicato patronal, já fui vice-presidente de federação, e eles quiseram também colocar de uma forma pejorativa que eu era a favor da terceirização do serviço público, que é uma coisa que dá vontade até de sorrir, num sentido assim sarcástico, porque a terceirização, eu sou favorável a ela de atividade meio, que é o que existe na legislação. Atividade finalística é servidor público. E quiseram dizer, porque nós estamos adaptando a instrução normativa número 5, que ela reza que numa recepção de órgão público não deva ter vigilante, deva ter recepcionista, que é uma atividade meio. Eles estavam querendo dizer, ou botar uma roupagem, que a gente estava querendo terceirizar a vaga de servidor público. Vaga de servidor público não é de recepção, certo? E também não haverá, quando se sair esse processo que está findando, a casa ela tem uma carência muito grande de vigilantes. Ela tem toda aquela área externa, onde tem o auditório, agora a praça cívica que nós construímos, um poder legislativo que não tinha nem mastro de bandeira, não tinha a praça cívica. Nós conseguimos finalizar com a economia de quase 40% também. As pessoas não tinham coragem de fazer. A questão da manutenção do prédio, eu implementei gestão. E uma das coisas, para finalizar esse assunto, que eu acho desses dois sindicalistas, porque os dois não trabalham. Um é liberado e fica aqui no Barão de Mauá, um prédio que tem aqui advogando. E ele advoga como sócio-gerente. Um servidor efetivo, ele não pode ser sócio-gerente de empresa. Aí já vem a primeira irregularidade. E o Átila, que é pior ainda, é um servidor da casa, trabalha no quarto andar, chefe de uma seção de avaliação de desempenho, e ele também não trabalha. O chefe tem que trabalhar 8 horas por dia. Ele só chega na casa a partir de 1h30 da tarde. Isso pode ser comprovado e está sendo feito isso, que isso é uma improbidade. Você está trabalhando menos e recebendo uma função comissionada. Eles batem tanto no cargo comissionado que eles estão em cargos comissionados também. E a casa ela já tem 50% dos cargos comissionados vinculados à estrutura são destinados aos servidores efetivos, e eu sou completamente favorável a isso. E esse Átila, ele fez um áudio que acabou sendo vazado, que eles estavam fazendo um engendramento de colocar vídeo, que eles acabaram fazendo, batendo em mim, em outros parlamentares e até numa candidata a governo. E os panfletos, eles chegaram a fazer os panfletos, mas eu ainda acredito nesse país, o Poder Judiciário. Eu acho que eles não quiseram pagar uma multa diária de R$100 mil, mas coloquei em todas, deu muito trabalho, mas coloquei em todos os locais de prova pessoas observando, para que se visse algum tipo de ilicitude de entrega desses panfletos, chamar a polícia e, logicamente, acionar o judiciário. E aviso a esses dois servidores, a minha conversa com vocês será uma conversa dentro dos autos no Poder Judiciário, certo? E dentro do devido processo legal, da ampla defesa, o contraditório, chegar a espalhar. Eu acho que ele ficou tão desnorteado que não esperava ter o áudio que comprovava essa afronta a uma autoridade parlamentar,
Porque se um servidor já está... foi o que eu comentei com o presidente, com o vice-presidente. O negócio está tão esculhambado que eles já não se importam não de fazer áudio no WhatsApp. E o computador que foi apreendido, que em breve o Poder Judiciário deve despachar ainda, acho que até terça-feira que vem, vai ser recolhido, que ele está lacrado, foi feito da forma correta do Átila, e lá tem as mensagens telefônicas dele, que já passaram, que ele usava o computador, e tem a abertura dessa arte, que é uma arte caluniosa e que me difamaria, a comprovação. E isso vai poder atentar em relação ao devido processo legal, que eu digo, ninguém está condenando as pessoas, mas o PAD, que é o processo administrativo disciplinar, fora as ações que eu já entrei, por coincidência entrei hoje, de queixa-crime contra os dois sindicalistas. Eu não entrei contra o sindicato, porque o sindicato é muito maior do que esses dois elementos, e nós vamos discutir isso na justiça, porque um chegou a dizer, Eric, que eu tinha ameaçado, que eu tinha... O senhor ligou de madrugada para casa dele. Ameaça de morte. Eu falei, se ele fez alguma ocorrência, que ele não mostrou a ocorrência, ele tem que comprovar. Como eu comprovei a ocorrência que eu fiz na Copol. Por que na Copol? Porque o crime aconteceu nas dependências do Poder Legislativo. Ele tem que comprovar que eu ameacei, porque eu não ameacei ninguém. E por que ele fala isso? Porque ele está muito preocupado. Quando se abrir aquele computador e ver a questão das provas, e eles podem sim, num final, depois do contraditório, ampla defesa, serem demitidos do serviço público, porque o que eles fizeram foi muito sério. Eles atentaram como uma autoridade parlamentar do Poder Legislativo, onde eles são servidores. Eles têm que respeitar os 24 parlamentares e respeitar o Poder Legislativo. Não é usar um sindicato para atacar os outros, certo? E isso é muito importante. Nós, políticos, independente, eu acho que eles achavam que num período eleitoral eu iria me curvar e ficar quieto. Eu não vivo de política, eu estou na política por propósitos, saí da minha zona de conforto e enfrento com fatos, com argumento, qualquer tipo de medida ilícita que se volte contra mim ou contra o poder legislativo. E, logicamente, utilizarei o quê? A justiça e o devido processo legal administrativo dentro do Poder Legislativo para também investigar outras ilicitudes desses dois servidores. Perfeitamente. Bom, a gente chegou ao fim da nossa sabatina, agradeço aqui a participação das pessoas, David ou Davi... Só reforçando, claro. Nunca fui contra o concurso, muito pelo contrário, sempre fui favorável. E outra, eu como segundo secretário, que é a secretaria mais punjante da casa, que cuida de administração, finanças, contratos, tem muita falta de servidor. Falta engenheiro, falta arquiteto, e a deficiência hoje que nós temos é de quase 400 servidores. Por que foram 83? Não é porque a gente é contra, não. É porque não cabe. Hoje nós temos a LRF, que qualquer ato que a gente fizer e refletir lá na frente, a gente vai ficar inelegível, porque a legislação ela é muito severa, tá certo? E a ideia é justamente essa. É uma pena que ainda se utilizem de Facebook, muito lixo que tem na internet, para poder se colocar ou querer beneficiar um parlamentar A, B, C ou D ligado a esse sindicalista. Bom, perfeito. Eu esqueci um detalhe importante. Pode falar. Outra, eu não posso acusar, mas eu acho que o fato da atual mesa estar buscando o ponto eletrônico, conforme tem no Congresso Nacional, é porque hoje, Eric, tem muitos servidores que trabalham. Esses, eles são favoráveis. Só que tem outros que não trabalham, que não vão trabalhar. E toda a casa fica prejudicada com isso. E o ponto eletrônico não foi uma medida dessa atual mesa. A mesa diretora anterior, sob a presidência da Celina, eles compraram um software e atuaram num ato da mesa diretora que tem que se colocar. E já gastou. Se essa mesa não assim o fizer, nós respondemos improbidade administrativa. O ato está quase pronto. Do ponto de vista do direito, é a coisa mais grave. E o ato vai vir, não é para afrontar os servidores, vai ser o contrário. É para que se tenha um devido controle, para que a casa seja respeitada e que haja também um banco de horas, que eu acho que vai ser de 35 horas, que o servidor que se estender, ele depois vai poder usar essas horas para, às vezes, resolver um problema particular,
às vezes resolver um problema de família, resolver um problema de saúde, às vezes que ele não queira acionar a questão de atestado. E é isso, ninguém está perseguindo absolutamente ninguém. Isso aí tem, o Congresso inteiro tem, e os servidores conseguem trabalhar de uma maneira tranquila e não tem aquela coisa, porque, ponto eletrônico. É um ponto eletrônico, mas existe também um banco de horas, que isso é bom, vai ter produtividade e a gente briga por isso. Este ato de ponto eletrônico não é da nossa atual mesa diretora, foi a anterior e comprou o software. Quando você compra algo e depois não o utiliza, você pode gerar uma improbidade contra os parlamentares. Perfeitamente. Robério, considerações finais para a gente encerrar a sabatina. Eu vou aproveitar aqui e pela legislação que ela permite, pedir apoio à nossa reeleição para deputado distrital. Tá? O nosso número é bem fácil, que é o 55000, 55 mil, é o segundo voto da urna. E aproveito a oportunidade aqui também para pedir voto para o candidato ao governo e presidente do nosso partido, Rogério Rosso. As eleições, que é o número 55, as eleições não estão definidas, tá? Tem muita água ainda para rolar nesses 10 dias e está tendo muito instituto de pesquisa que estão trabalhando à margem de erro. A população tem que ficar atenta em relação a isso e vai ter uma grande surpresa aí na abertura das urnas e espero que o nosso partido chegue no segundo turno dentro de um conceito aí de melhorar o Distrito Federal em respeito ao servidor público, que é uma bandeira do nosso partido, e também com a simbiose do setor produtivo. A gente fomentar o setor produtivo e trazer as empresas que foram embora, como Gravia, vários atacadistas, e trazer outras empresas para que o Distrito Federal realmente possa se tornar um estado com geração de emprego e renda pujante, industrial, a questão do atacadista, a questão de serviços também. E é isso que eu desejo para todo o Distrito Federal. Perfeitamente.